Imagina o seguinte cenário: o garçom que te serve o café, o taxista que te leva para o trabalho e até um morador de rua podem ser assassinos profissionais altamente treinados. Parece loucura, não é mesmo? Bem-vindo ao mundo de John Wick. O que começou como uma simples história de mexeram com o cara errado se transformou em uma das maiores sagas de ação do século XXI, uma mitologia urbana com hotéis de luxo, moedas de ouro e juramentos de sangue inquebráveis. Mas antes de assistir, vamos para a vinheta. Salve, eu sou o Kaique e estou aqui mais uma vez em um vídeo solo para falar dessa vez de John Wick. Eu não vou falar unicamente de um filme e sim da franquia como um todo. E para entender melhor esse filme, a gente precisa primeiro conhecer o diretor dele. O diretor se chama Chad Stahelski, se eu falei errado, sinto muito, tá aí na tela. Além de diretor, ele é dublê, então ele entende muito dessa área de como fazer os movimentos para luta e como posicionar a câmera para pegar a melhor, a melhor forma de você enxergar aquela luta, aquela coreografia que ele tá trabalhando em cima. Inclusive, ele já foi dublê do Keanu Reeves no Matrix. Então, eles já se conheciam, já trabalharam juntos, então a escolha dele com o Keanu Reeves como protagonista não foi por acaso. Ele basicamente dá pra dizer que ele criou o filme para o Keanu Reeves fazer. E falando em Keanu Reeves, todo mundo sabe que ele não é o melhor ator do mundo, mas para esse tipo de papel, e que com certeza foi escrito para ele entrega um excelente trabalho. As cenas de ação que ele faz, ele consegue entregar lindamente. A atuação em relação ao personagem mais sério, mais calado, também ele consegue entregar perfeitamente. Então, assim, para esse papel, Keanu Reeves entregou um excelente John Wick. Só uma recapitulação rápida, então, do que é a franquia John Wick. John Wick era um assassino que se aposentou após conhecer uma mulher. Eles então se casaram tal, e ela acabou morrendo. Com isso, ela deixou um último presente para ele, que foi um cachorro. E ele recebeu o cachorro, cuidou dele e gostava do cachorro porque era a última lembrança viva da esposa dele. Só que um dia, um filho de um criminoso gostou do carro do John Wick e queria comprar. Só que o John Wick não queria vender porque gostava do carro, enfim. E os caras, o filho do criminoso e o resto do grupinho dele, foi até a casa do John Wick e bateu no John Wick, matou o cachorro e roubou o carro dele. Daí pra frente, é basicamente o John Wick indo atrás deles, fazendo uma chacina, voltando ao mundo dos assassinos. E as sequências é meio que consequência do que aconteceu nesse primeiro filme, por conta dele voltar pro mundo do crime. Então eu não vou resumir eles bem, mas é basicamente a consequência de ter retornado pro mundo dos assassinos. O que eu mais curto dessa franquia de filme é o mundo que foi criado pros assassinos. Então você vê lá, por exemplo, o Continental, que é um hotel onde todo mundo tem uma certa segurança, então não podem haver missões, não podem haver assassinatos dentro do Continental, é proibido. Então todo mundo que tá lá sabe dessa regra. E todos os assassinos, eles vivem dentro de um sistema com regras e tudo mais, que caso eles quebrem essas regras, eles podem ser penalizados, mortos, enfim. Então toda essa criação de mundo, quando um assassino vai para algum lugar e ele precisa de coisas, tem sempre uma rede de pessoas. Por exemplo, a cena do John Wick comprando armas, a cena do John Wick fazendo o terno dele, ou procurando mapas de plantas de prédios, enfim. Então, toda essa rede de assassinos feitas, eu acho muito boa. As cenas de ação, como eu falei, o diretor é dublê, então ele manja muito das coreografias. As cenas de tiro, toda a parte de trocação de porrada, tudo mais, é lindo. Visualmente, os flashes de luz, principalmente das baladas, o neon, tudo mais, encaixa muito bem nessas lutas. Mas, para mim, a franquia tem um certo problema. E é exatamente por conta desse problema que eu decidi gravar esse vídeo. Eu não sei se vocês já repararam, eu não sei se isso incomoda vocês assim como me incomoda, mas as pessoas ao fundo do filme normalmente parecem NPCs aleatórios que só estão ali
porque precisa ter pessoas, mas que não interagem necessariamente com a cena que está acontecendo. Eu vou citar alguns exemplos aqui, e aí vocês vão ver se eu que tô ficando louco com isso, ou se realmente é assim mesmo. Começando então com a cena no metrô de John Wick 2, onde o John Wick, ele tá, depois dele ter matado o alvo dele, o segurança da mulher, que é o ator careca que eu esqueci o nome dele, eles estão trocando tiros no metrô, cheio de gente. Tiro pra cá, tiro pra lá. Ok, eles estão usando silenciador, mas assim, tem gente transitando pros dois lados e eles estão apontando a arma um pro outro e estão atirando. E ninguém, minimamente, tem alguma reação. Só seguem o fluxo porque o filme precisa que eles sigam o fluxo. Mas não tem aquela veracidade de alguém vendo outra pessoa dando um tiro em alguém. Então, isso me incomoda muito. Não sei se pra vocês também. E vai mais um exemplo, que é agora no John Wick 3, quando ele sai de um trem, metrô, enfim, e ele também tá na estação, vem 2 assassinos na direção dele, e esses 2 assassinos são mortos por um grupo asiático de assassinos, porque o chefe deles que quer lutar com o John Wick. Eles matam na frente de todo mundo, com todo mundo andando, os assassinos, os 2 primeiros que morreram, caem no chão, continuam as pessoas andando como se nada tivesse acontecendo. O John Wick continua andando, encontra o assassino líder, ambos com faca na mão, indo em direção ao outro, e uma professora passa com uma fila de alunos, como se nada tivesse acontecendo, no meio dos dois. Pra mim isso é muito bizarro. Eu sei que precisa dessas cenas pro filme continuar e tudo mais, mas é meio estranho. Eu acho que isso me tira do filme mais do que um terno à prova de bala, mais do que o John Wick caindo de um telhado e sobrevivendo no final. O filme é muito bom, provavelmente eu tô tirando pelo em ovo, mas tipo, aqui vai mais um exemplo. No John Wick 4 tem o Arco do Triunfo, a cena ali que eles estão fugindo de carro, trocando tiro e tudo mais, é uma rotatória ali, e os carros continuam passando, continuam andando como se tivesse tipo num autorama, dando voltas e voltas e voltas, mesmo com gente dando tiro, mesmo com o carro capotado, mesmo com pessoas caídas, o carro segue só em linha reta como se não tivesse acontecendo nada. Isso pra mim é muito bizarro. Tipo, o filme é maravilhoso, o filme tem cenas muito boas. Você vê que tipo, as lutas são bem pensadas, o jogo de câmeras são muito bem pensados. Mas essas coisas, na balada principalmente, beleza, as pessoas estão drogadas e tudo mais, então não percebe. Mas tem muita cena onde, tipo, estão lutando, tem gente caindo morta, e mesmo assim, as pessoas estão lá dançando como se nada tivesse acontecido. Outra coisa que me incomoda também é quando o John Wick ele é excomungado por ter matado o cara lá no final do segundo filme, e de repente todo mundo começa a receber SMS, e tipo, todo mundo ali do nada é assassino, todo mundo quer matar o John Wick, do nada todo mundo começa a olhar pra ele. Existem pessoas que são normais, civis, nem todo mundo na cidade é assassino, sabe? Então isso também é algo que me incomoda um pouco, não tanto quanto as coisas que eu falei antes, mas também é um negócio meio estranho. Isso tudo não torna a franquia ruim, pelo contrário, tipo assim, a franquia é muito boa. Não tem um filme que eu considere ruim, nem nada do tipo. É mais porque isso é algo que me incomoda, que não deveria estar ali pelo nível do filme, sabe? Como eu disse, eu tô basicamente tirando pelo de ovo, porque uma franquia é muito boa, e sempre tem uma coisinha ou outra que acabam reclamando, mas isso é porque me incomoda. Não é necessariamente porque, eu quero reclamar de alguma coisa. É algo que quando eu assisto, já sabendo disso no 2 e no 3, eu já fui no 4 com isso em mente, sabendo que ia ter. E mesmo assim me incomodou, tipo, bastante. Mas e vocês? Vocês acham que isso é algo que incomoda? Pra vocês é algo que tudo bem, não tem problema? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. E é isso. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, onde eu falo um pouquinho sozinho, sem a discussão dos vídeos de sexta, deixem aí nos comentários, quem sabe eu continuo fazendo. Já deixa o like, compartilha, segue a gente aí, porque isso ajuda bastante. E é isso aí, gente. Valeu!